Bora falar sobre varejo e a pesquisa mensal de comércio que foi publicada hoje mais cedo. Para repercutir estes números do setor em dezembro, converso agora com Rodolfo Tobler, que é economista do FGV Ibre. Tobler, seja bem-vindo à nossa programação, meu caro. Um ótimo dia a você. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Duas surpresas negativas em sequência. Serviços ontem, comércio hoje. O que isso nos indica, talvez, sobre o final de ano para a economia brasileira, meu caro? Acho que esses últimos resultados de 2025 já eram esperados, eles dão uma sinalização maior de desaceleração, né? Se a gente separar o ano em dois momentos, os primeiros meses de 2025, a gente ainda tinha uma atividade um pouco mais aquecida e na segunda metade a gente já vê a atividade sofrendo um pouco mais a questão da política monetária, com juros a 15%, a tentativa do Banco Central realmente esfriar a economia para poder controlar as expectativas de inflação. Então, nesses últimos meses do ano, a gente começa a ver uma desaceleração. Ontem, serviços também teve uma queda, mas é um setor que até se mostrou mais resiliente, e enquanto o varejo já tem oscilado um pouco ao longo desse segundo semestre. Então, essa queda de dezembro, de certo modo, já era esperado, dado que a gente já vinha passando por esse momento de desaceleração. A gente continua ainda com um cenário positivo, fecha o ano em alta mais uma vez, mas esses últimos meses do ano, naturalmente, dado toda essa restrição que a gente tem, né, de juros muito elevados, a população ainda também com seu orçamento pressionado por muitas dívidas também, isso faz com que realmente tenha uma pequena queda aí nesse mês de dezembro, indique que a gente vai continuar passando por algum momento ali um pouco mais de instabilidade, né? Alguma oscilação, algumas variações negativas sendo compensadas mês após mês, mas a gente tem visto aí que realmente o setor perdeu um pouco de força nesse final de 2025. Itens que nos ajudam a entender essa questão. A gente fala muito sobre o varejo ampliado, veículos que normalmente precisam de financiamento, reformas de casa com os materiais de construção. É ali que a gente viu, talvez, as maiores desacelerações destes últimos 3 meses. É por aí que a gente começa mesmo, o juro faz este caminho normalmente para desaquecer o setor? O juros, de maneira geral, ele tenta esfriar a economia de uma certa maneira, assim, bem disseminado, né? Então, acaba que até as atividades que não são diretamente ligadas a crédito tendem a também sofrer. Mas, como você bem falou, essas atividades que são mais relacionadas a compras mais caras, que necessitam de crédito, que necessitam realmente de um valor mais alto, elas sofrem mais esse impacto dos juros. Então, quando a gente vê esse conceito ampliado do varejo, né, onde se inclui a venda de automóveis e vendas de material de construção, ele é até chamado de ampliado porque você não consegue separar bem o que é varejo, o que é atacado, então ele tem uma categoria à parte, eles sofreram mais, até a gente teve uma certa estabilidade de um ano para o outro, não teve um crescimento das vendas em 2025 quando se compara com 2024. Então essa atividade acaba sofrendo mais essa questão dos juros mais altos, né? A população fica cada vez mais apertada no seu orçamento para fazer grandes compras, para poder tomar crédito, né? O crédito fica mais caro, então são atividades que acabam sofrendo. Adicionalmente a isso, a parte principalmente de veículos também sofreu de uma base de comparação mais alta. Em 2024, a gente teve um estímulo maior ali, teve até programas de estímulo à venda de carros, que fez com que tivesse uma base de comparação mais alta. Então, isso também adicionou um desafio, né? Transformou esse cenário ainda mais desafiador para 2025 para essas atividades. Então, de fato, quando a gente olha essas atividades mais ligadas a crédito, a compras mais altas, foram as que tiveram uma desaceleração um pouco mais forte ao longo de 2025, especialmente nesses últimos meses. Estes dados são, claro, ajustados sazonalmente, mas eu gostaria de entender se é um efeito Black Friday, porque o evento está ganhando tanta tração aqui no Brasil. A gente viu em novembro uma alta bastante expressiva para as vendas e agora em dezembro uma queda. Novembro está puxando vendas de varejo de outros meses que costumavam ser muito fortes também para o comércio varejista aqui no país? Nesses dados aqui que estão ajustados sazonalmente, pode ter realmente algum efeito no futuro, entender um pouco melhor essa sazonalidade, mas de maneira geral esses dados já trariam um pouco desse movimento. Mas isso é interessante porque a gente chegou até a fazer alguns estudos aqui para ver o quanto dessas vendas da Black Friday estão adicionando para as vendas de final de ano ou estão apenas roubando uma sazonalidade, por exemplo, de dezembro, né? Será que as pessoas estão antecipando suas compras, estão consumindo menos em dezembro e consumindo mais em novembro para antecipar essas compras? A gente viu que tem os dois movimentos, né? Tem de fato uma antecipação de compras, ou seja, as pessoas vão fazer suas compras de Natal, por exemplo, já antecipam a compra ali em novembro, utilizando os descontos que acontecem ali na última semana do mês e deixam guardados até o Natal. Isso acontece, mas não só isso, também realmente adicionou para o final de ano como um todo um aumento do volume de vendas, então isso também contribuiu. Então, de certa maneira, quando a gente olha esses resultados, tem um efeito da Black Friday de antecipar um pouco esses movimentos, mas ela gera, na verdade, um aumento ali do fim de ano como um todo, um volume maior de vendas. Mas tem um pouco desse efeito. Mas quando a gente olha agora esse resultado de dezembro, uma pequena queda, o que nos mostra que, de fato, o Natal ele foi um pouco menos do que o seu padrão sazonal, ou seja, daquilo que se espera, já que o Natal, né, que as vendas de final de ano contribuam para a economia,
ele veio um pouco menor, veio um pouco abaixo das expectativas e do que se esperava aí sazonalmente. E aí, por exemplo, quando a gente olha ainda para dezembro contra dezembro, 25 contra 24, alta de 2,3% para o comércio varejista. Demonstra que os setores ainda estão muito aquecidos em relação ao que a gente tinha anteriormente. Gostaria de entender um pouco mais sobre tendência. Daqui para frente, o que a gente pode esperar? Ainda é continuidade deste mesmo movimento de perda de força de varejo e serviços, Rodolfo? Quando a gente olha o ano contra ano, a gente tem visto que tem tido um crescimento ali próximo de 2% nos últimos anos. Né? 2024 foi um pouco atípico, mas os outros anos ficaram circulando entre 1,5% e 2%. Esse tem sido um pouco o crescimento padrão ali do varejo, que é até o que a gente fala, o crescimento natural ali da economia. É um crescimento ainda baixo, dado que a gente já viu até no início desse século, ali mais perto dos anos 2010, um pouquinho antes disso, crescimentos mais na média de 7% ao ano. Então o varejo realmente perdeu a sua força ao longo desses últimos anos, mas o lado positivo é que ele continua gerando crescimento. Quando a gente olha para 2026, né, já os dados agora desse ano, a gente tem uma expectativa de que seja um ano parecido. A gente não deve imaginar um crescimento muito mais forte desse que a gente viu agora. Acho que a gente deve ainda ter um crescimento próximo entre 1% e 2%, mais ou menos isso que a gente viu em 2025. Só que a dinâmica do ano tende a ser diferente. O que a gente viu em 25 foi um começo de ano ainda aquecido, né? A gente tendo uma atividade ainda mais forte, teve até alguma potencialidade ali via agropecuária, super safra, então ela ajuda a aquecer uma parte da atividade também, se desdobra, né, isso para a economia, e uma desaceleração um pouco mais observada no final do ano, nos últimos meses, mesmo que ainda um pouso suave, uma desaceleração leve. Em 2026, a gente espera que esse início de ano ainda seja um momento de oscilação, de desaceleração, mas já se tem uma expectativa que a gente tenha uma queda de juros. Então, na medida que o Banco Central indica que pode ter uma queda de juros esse ano, já na próxima até reunião, a gente espera que já tenha algum impacto positivo já mais para o final do ano, para o segundo semestre. Então, pode voltar a ter algum tipo de aquecimento no segundo semestre que acabe compensando esse cenário quando a gente olha ano contra ano. Mas até quando a gente olha assim, estruturalmente nos últimos anos, quem tem puxado o crescimento do varejo é a parte ali de alimentação e de artigos farmacêuticos, que são justamente aqueles itens mais ligados ao dia a dia, aos bens essenciais. Então, assim, o setor tem crescido, mas ainda se tem um desafio para voltar aquele ritmo de crescimento que a gente já teve em outros momentos, em outros cenários. Rodolfo Tobler, economista do FGV Ibre, obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho sobre este cenário para varejo aqui no Brasil e, claro, esta pesquisa mensal de comércio do IBGE. Até uma próxima, meu caro. Um bom trabalho a você. Até uma próxima, estou aqui sempre à disposição. Valeu, até.